Olá, eu sou a Priscila Camazano e excepcionalmente hoje estarei apresentando aqui o programa Como é que é. Aqui no Como é que é nós vamos falar sobre o Cerrado, vamos falar sobre o desmatamento no Cerrado, vamos falar sobre os impactos que esse desmatamento tem causado na região e em todo o país, e também da relação entre o desmatamento e as mudanças climáticas. E a Jéssica Mais, repórter da Folha, o fotojornalista Lalo de Almeida, fizeram uma viagem por regiões do Cerrado e estão com uma série de reportagens sobre a região, contando, o que eles viram, o que eles acompanharam, o que eles apuraram. A gente aproveitou que a Jéssica está aqui na redação, a gente convidou ela aqui para contar um pouquinho sobre tudo o que ela viu durante essa viagem. Jéssica Mais, obrigada por aceitar novamente o nosso convite, seja bem-vinda aqui ao Como é que é. Obrigada, Priscila, sempre um prazer. Sim. Jéssica, eu falei aqui, no começo, vocês estão com uma série de reportagens, você e o Lalo fizeram aí viagens, foram 6 municípios, foram mais de 2.800 quilômetros rodados ali durante essa região. Queria que você contasse um pouquinho pra gente por onde vocês percorreram e como é que foi essa, e um pouquinho de explicar, para que elas tinham sobre essa nova série. Obrigada, Priscila. A série chama Cerrado Loteado. E ela foi sendo gestada assim, ao longo dos últimos meses, à medida que a gente via sucessivos recordes de desmatamento sendo batidos no Cerrado, E a gente selecionou a região que a gente foi a partir justamente dos municípios que concentram mais desmatamento. A gente foi para uma região que é chamada de Matopiba, que é um ponto de encontro entre os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. E nessa região está concentrada a maior parte do desmatamento no Cerrado, é considerado uma fronteira agrícola. E em 2023, por exemplo, 72% do desmatamento do Cerrado foi concentrado só nessa região. E o Cerrado é um bioma grande, ele se expande por vários estados. Uhum. Então a gente sabia que ali era o epicentro, A gente começou pelo oeste da Bahia, a gente foi de carro, então tinha meio que uma limitação logística também do que a gente conseguia fazer. A gente começou por Barreiras, seguimos para Correntina, depois fomos para São Desidério, esses 3 municípios no oeste da Bahia, bem perto da fronteira com Goiás, e aí a gente começou a subir na direção do Tocantins, lá fomos para Mateiro e São Félix do Tocantins, e aí terminamos indo para Gilboés, no Piauí, e depois, na verdade, voltamos até Barreiras de carro, porque a gente voa de lá. Então a gente deu um grande giro, assim, por essa região, e o que a gente viu foram os problemas se repetindo em todos os lugares que a gente passava, assim, então que dava pra gente traçar conclusões muito claras do que a gente estava vendo ali, porque em todos os lugares a gente via os mesmos fenômenos, assim. Você está falando aqui das regiões, essa região é a Matopiba, Exato. Mas eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, qual que é o tamanho, desse bioma, e o que a gente tem, de desmatamento, e o quanto que a gente tem preservado também. O Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro, depois da Amazônia. Ele tem cerca de 2 milhões de quilômetros quadrados de área, mas especialistas estimam que metade dessa área já foi desmatada. Essa área do Matopiba é justamente a área mais preservada do Cerrado. Então, você tem, ao mesmo tempo, meio que o que sobrou do Cerrado, e por isso que você tem tanto desmatamento, mas é também onde estão a maior parte das espécies endêmicas e você tem um impacto ambiental muito grande também por ter sido essa parte que sobrou, Além do impacto ambiental, você também, obviamente, tem um impacto direto na vida das pessoas que moram nessa região e especialmente de comunidades tradicionais, de pequenos agricultores que têm uma relação muito mais íntima com o bioma do que a gente tem em centros urbanos, Sim. Inclusive a gente vai falar um pouquinho, vocês já publicaram 2 matérias desse especial, são 4, no total, a gente já vai falar um pouquinho sobre isso, especificar, mas de modo geral aqui, o que vocês, durante essas viagens, o que vocês acompanharam, quais são os impactos, de modo geral, que vocês perceberam ali, do desmate do Cerrado, tanto para as comunidades tradicionais ali, as comunidades locais, quanto para o país, O que a gente foi vendo, falando primeiro das comunidades locais, a gente foi vendo essas comunidades sendo empurradas e encurraladas pelo agronegócio. O desmatamento no Cerrado, ele acontece devido ao agronegócio. A gente viu isso claramente, você anda centenas de quilômetros pelo meio só de fazendas imensas de produção, principalmente de soja, mas também de milho e de algodão, são as 3 principais culturas. E à medida que essas fazendas vão crescendo, elas vão empurrando mesmo as comunidades, vão passando por cima desses territórios que são ocupados ancestralmente, enfim.
Algumas das consequências disso que a gente viu, primeiro são conflitos. Então a gente viu a primeira comunidade que a gente visitou, que foi em Correntina, a gente foi com eles reconstruir um rancho ancestral que eles usavam no pastoreio. São comunidades que são chamadas de fecho de pasto, que significa que eles, de fundo e fecho de pasto, que eles se deslocam com o gado na época da seca, porque nas pequenas propriedades deles, tudo seca, acaba o alimento para o gado, então eles se deslocam com o gado pelos gerais, que é como eles chamam o cerrado, nessas terras que eram de uso coletivo, e vão levando o gado para pastar nos capins do cerrado mesmo, nos capins nativos. São poucas cabeças de gado, não é uma pecuária de impacto, né? E vão deslocando e, enfim, passam meses acampados para o gado não morrer na época da seca. O que a gente foi fazer com eles foi reconstruir um desses ranchos que hoje está numa área de conflito, que eles relatam que é um rancho que está ali há mais de 200 anos, mas que hoje está dentro de uma propriedade rural. Então eles disseram que já perderam as contas de quantas vezes esse rancho foi destruído, e eles sempre vão lá para reconstruir, para que justamente esse registro da presença da comunidade ali não se perca. Dessa vez, o conflito está tão acirrado que eles só conseguem ir com escolta da polícia. Então houve uma decisão judicial para que a PM acompanhasse os fecheiros para a reconstrução desse rancho. E enquanto a gente estava lá, de fato, chegaram funcionários da fazenda para ver o que estava acontecendo, segundo eles. A gente procurou esses fazendeiros depois, eles alegaram que cumpriram todos os requisitos legais e que não tinha nenhum tipo de benfeitoria ali naquela região quando as terras foram adquiridas, enfim. Mas esse conflito existe, esse conflito estava lá aparente, sabe? E esse cenário foi o mais extremo que a gente viu, porque a gente de fato presenciou essa situação de conflito, mas nos outros lugares que a gente passava, a gente via que tinha segurança armado nos cantos das fazendas. A gente ouvia relatos de água contaminada por agrotóxico, de que as pestes que fogem das fazendas por causa do agrotóxico atingem as pequenas plantações das comunidades. Então, assim, é uma miríade de impactos diferentes para essas populações locais. Sim. E, enfim, desmatamento é uma atividade que, no Brasil, é a nossa maior causa de emissão de gás de efeito estufa. O desmatamento da floresta tropical, no caso da Amazônia, na Mata Atlântica, ele emite mais, porque é mais massa orgânica, então você emite mais carbono. Mas o cerrado é o segundo bioma que mais emite também carbono em relação a desmatamento. E, além disso, o cerrado é considerado o berço das águas do Brasil. Então, à medida que você tem menos vegetação, você consegue reter menos água e isso impacta o país como um todo. Acho que a gente vai falar um pouco mais disso mais pra frente, eu posso explicar um pouco melhor, mas enfim, é uma cadeia de consequências, tanto locais quanto para o Brasil inteiro. Para o Brasil inteiro, né? Sim. Bom, então vamos especificando aqui, né? Já falou um pouquinho do agronegócio, eu queria que vocês falassem um pouquinho mais, né? O agronegócio é um dos grandes problemas ali do desmatamento do Cerrado, e também já vou aproveitar já fazer um gancho aqui de algumas perguntas. Você fala na sua reportagem sobre a grilagem verde, queria que você explicasse para quem está assistindo o que é essa grilagem verde e a relação disso, né, com esses conflitos que você acabou de citar aqui, tem muitos conflitos também de terra ali na região. Então fala sobre o impacto do agronegócio. A questão da grilagem verde, eu acho que precisa voltar um pouco e explicar uma coisa meio burocrática, mas que vai fazer sentido, eu juro. O desmatamento, ao contrário da Amazônia, na Amazônia a maior parte do desmatamento é ilegal e irregular. Porque você pode desmatar uma parte muito menor das propriedades, mesmo das propriedades particulares da Amazônia, você só pode desmatar 20% quando elas estão dentro da Amazônia. No Cerrado é o inverso. Você pode desmatar até 80% se está dentro do Cerrado, pela legislação nacional, exceto em regiões que são de fronteira com a Amazônia, aí é 35% que você tem que manter em pé. Então você tem uma margem de desmatamento legal muito maior no Cerrado do que você tem na Amazônia. Ainda assim, não quer dizer que é só esse desmatamento que está acontecendo, não é só desmatamento legal. Você, além de ter o desmatamento que realmente é ilegal, porque ele ultrapassa os limites que ele deveria cumprir, ou porque ele realmente não tem nenhum tipo de autorização,
enfim, ele também pode ter isso, pode só não ter autorização. E aí ele se torna irregular, mesmo que talvez fosse uma área que seria passível de ser desmatada de acordo com a legislação. Essa parcela que tem que ser mantida intacta dentro das propriedades privadas é chamada de reserva legal. É uma reserva que você não pode ter nenhum tipo de atividade ali, ela tem que ser para conservação. O que acontece na grilagem verde? Essa reserva ela não precisa ser necessariamente dentro da mesma propriedade que onde você está cultivando. Ela pode ser outra propriedade do mesmo dono. Então, à medida que foi acabando o espaço para desmatar e para cultivar, essas comunidades foram virando reserva legal de propriedades privadas. Então, as propriedades privadas jogavam ali em cima das comunidades onde as pessoas estão, onde elas vivem, onde elas usam, as suas áreas de reserva legal. A gente viu um desses casos em Juboés, no Piauí, na comunidade de Melancias. 80% do território mais de 80% do território da comunidade hoje como é que diz? Reivindicado como reserva legal por proprietários. Isso está sob júdice, esse processo, o território da comunidade já é reconhecido, mas tem todo um imbróglio legal ali para ser resolvido. Mas é isso, quando você olha no mapa, você vê que a comunidade já sobrou só num baixão que é no Vale do Rio, que é onde você não consegue ter monocultura intensiva, como acontece nas chapadas, né, que você consegue fazer um plano muito grande. Então já sobrou muito pouco, e mesmo ali onde sobrou muito pouco, ainda tem a reserva legal em cima, de modo que os próprios moradores daquela comunidade aí não podem fazer uma horta, não podem ter o gado, porque é uma reserva legal, e a reserva legal não pode ter nenhum tipo de atividade. Então, assim, é um imbróglio jurídico fundiário que vem dessa grande malha de problemas fundiários que a gente tem no Brasil e que se acentua muito nessa região, assim. Certo. Antes de eu fazer a pergunta, chegou aqui uma pergunta no YouTube. A pessoa diz assim: o desmatamento do cerrado não é contraproducente, tendo em vista que já iniciou o processo de desertificação? Colherão só areia. O que você ouve de especialistas é que é um tiro no pé, porque você está aumentando, quando você desmata, você está aumentando o calor, você está diminuindo a água, e aí você vai precisar de cada vez mais recursos para conseguir produzir alguma coisa ali. E muitas culturas podem ficar completamente inviáveis nesse cenário mais árido, né, que é mais seco e mais quente. Então, quando eu vi até um estudo que é da pesquisadora Mercedes Bustamante, que é uma grande referência em estudo do cerrado, que ele mostra, era uma projeção de computador, então o computador previa que quando esse clima mudasse muito ali no cerrado, essas culturas elas iam ter que descer para a região sudeste. De milho e soja, principalmente. Só que não tem... Essas culturas já subiram da região sudeste, sabe? Não tem esse espaço para voltar para ali. Porque era onde ia ter o clima adequado e tal. Então, o que você gera? Você gera conflito, sabe? Vai ter... E tem isso também. Tem muito conflito entre fazendeiro mesmo no Cerrado, porque é isso. Porque são propriedades imensas. E uma gana de aumentar essa produção por expansão das propriedades, né? E não por otimizar aquela área que já tá desmatada, né? Onde já tem a produção. Bom, agora falando de um outro tema, né? Você fala de umas matérias sobre o agronegócio. Você diz nas suas matérias que o Cerrado é o bioma considerado a caixa d'água do país, né? E eu queria que você falasse um pouquinho, né, pra gente o porquê, né, que ele é a caixa d'água do país e qual que é o impacto, né, do desmatamento, já que ele é a caixa d'água do país, qual que é o impacto para todo o país nesse sentido, né? O que a gente pode ver aqui é que das 12 macro-regiões hidrográficas do Brasil, 8 estão no Cerrado. Ou tem alguma parte delas que está no Cerrado. O Cerrado, ele é meio a nascente dessas águas, porque ele funciona como uma esponja. Explicando muito rapidamente, a vegetação do Cerrado, ela é composta... o Cerrado é uma savana, assim, no termo técnico. Significa que ele tem... Isso tem a ver com o clima e com a vegetação. Na vegetação quer dizer que é uma vegetação composta de capins e de árvores mais baixas e tal. E você até tem um gradiente de árvores mais altas em região de vereda, né, que é onde tem os rios e tal, mas grosso modo é isso. Cada uma dessas espécies, elas vão ter tamanhos de raízes diferentes. Os capins têm raízes mais curtas, mas
espécies arbustivas um pouco maiores, que são típicas do Cerrado, elas têm raízes longuíssimas. E essas raízes, elas tanto tiram a água lá do lençol freático para alimentar a planta, como elas que fazem o solo ser permeável para que a água da chuva caia e chegue até o lençol freático. Porque quando você tira essa vegetação e substitui, por exemplo, por soja, que é uma planta que tem uma raiz muito curtinha, já teve uma pesquisadora que me falou que é o equivalente de você botar asfalto, porque o solo fica praticamente impermeável, especialmente quando a chuva está chegando num momento de calor, porque aí ela evapora, ela não desce, e aí o que acontece a longo prazo? Você diminui as reservas de água, você perde o que eles chamam de recarga dos aquíferos. Então, o que a gente já está vendo no Cerrado é essa recarga diminuindo. Você tem estudos mostrando diminuição do volume dos aquíferos e diminuição da vazão dos rios. E as previsões, caso o desmatamento não pare, né? São de que isso só vai se agravar. E aí você tem rios no Cerrado, é que nasce os rios que vão desaguar no Rio São Francisco. Você vê a bacia do Tocantins-Araguaia, está praticamente inteira dentro do Cerrado. Você tem o Rio Paraná, nasce no Cerrado. O Pantanal é completamente alimentado pelas águas do Cerrado. Porque o Pantanal é um vale, então a água vem das chapadas do Cerrado para encher o Pantanal. Então, é isso, você tem uma consequência sistêmica dessa falta de água ali. E o que a gente ouviu em todos os lugares que a gente foi, com todas as pessoas que a gente conversou, é que a água está mais escassa. Os rios não alagam mais como eles alagavam antes. A gente tem o relato de 2 moradores de São Desidério que eles chegaram a mover a casa deles nos anos 80, porque o rio alagava, chegava dentro do quarto. E hoje, você vê assim, a pedra onde era o quarto tá 10 metros da margem do rio, mesmo no período de cheia, que foi quando a gente foi. Então, assim, é devastador, assim, sabe? As pessoas realmente relatando que elas estão vendo os rios sumirem, e é isso, elas já estão vendo em primeira mão, assim, daqui a pouco todo mundo vai começar a ver também, assim. Sim, como você falou, ele abastece, né, como a gente falou das 12, né, essas regiões aqui hidrográficas, o Cerrado abastece 8, né, Exato. Então tem essa consequência no país todo, que, enfim. E aí, aproveitando um pouquinho, falando sobre isso, né, sobre a questão do desmatamento, eu queria que você falasse, para a gente falar um pouquinho aqui sobre as mudanças climáticas. A gente, como falei aqui no começo do programa, a gente tem visto essa tragédia no Rio Grande do Sul por conta, né, um dos motivos é a mudança climática, e eu queria que você explicasse para a gente qual que é a relação do desmatamento, a gente está falando aqui de Cerrado, né, do desmatamento no Cerrado para a mudança climática, né, é um ponto de atenção, a gente tem que também se preocupar com relação a isso. Qual que é a relação para a gente entender melhor? Acho que tem essa questão que é essa relação de emissão de carbono mesmo, como a gente já mencionou, é a segunda fonte de desmatamento no Cerrado, a segunda maior fonte de emissão por desmatamento no Cerrado, no Brasil, perdendo só para a Amazônia, que, né, tem uma massa orgânica muito maior, enfim. O desmatamento, ele joga muito carbono na atmosfera, esse carbono se reverte em aquecimento, se reverte em oceanos mais quentes, que geram mais água, numa atmosfera mais quente, que acumula mais água e causa essas chuvas torrenciais que a gente está vendo no Rio Grande do Sul. A gente tem modelos climáticos tanto os mais recentes, quanto até de algumas décadas atrás, todos eles apontam exatamente para essa consequência quando você olha nos cenários de aquecimento global para o Brasil, exatamente essa consequência de aumento de chuva na região sul. Você vê o resto do país secando e chuvas concentradas e mais chuva, mais forte no sul do Brasil. Então, assim, é uma relação direta, assim, você não tem muito como fugir, assim. E, além disso, obviamente, a queima de combustíveis fósseis, que é o maior problema global em relação ao aquecimento global, é a queima de combustíveis fósseis. Então, você tem um planeta é um só, né? A gente tem uma cadeia de eventos que vão se somando. É um efeito dominó. Um efeito dominó, exatamente. Se reverte em tragédia sempre, né? Sim. Jéssica, eu queria aproveitar, acho que foi em 2021 que você fez um podcast aqui para a Folha Habitat,
Lembrei o ano certo. Sim. E você, em um dos capítulos do podcast, você tratou sobre o Cerrado, né? Eu queria que você resgatasse um pouquinho, né? Eu sei que a gente falou bastante naquela época sobre isso, mas eu queria aproveitar esse tema. Nesse episódio você falou dos impactos do desmatamento para a biodiversidade também da região, né? Eu queria que você contasse um pouquinho o que você e a Natália Silva, né? Vocês duas viajaram também naquele período, né? Para a região e contasse pra gente, né? O impacto aí para a biodiversidade, quais são as espécies da fauna e da flora que podem, né, que estão aí em risco de extinção também, porque a gente está falando do impacto aqui pra gente, né, seres humanos, mas também tem ali pra fauna e pra flora, né? Conta um pouquinho pra gente o que vocês viram. A gente fez o habitat de modo que a gente foi para vários biomas e em cada bioma a gente escolheu uma espécie meio que para ser o símbolo para tratar de perda de biodiversidade. O Cerrado é a savana mais biodiversa do mundo. Isso parece meio corriqueiro no Brasil, porque tudo no Brasil é o mais biodiverso do mundo, parece. Mas isso quer dizer que o que a gente tem aqui é muito único. No caso do Cerrado, especificamente, a gente tem uma biodiversidade de flora muito grande. Você tem mais de 11 mil espécies de plantas e cerca de metade delas, um pouco mais de 5 mil, são espécies endêmicas. Então, são espécies que só tem aqui. Quando a gente está destruindo o Cerrado, a gente está perdendo coisas que só tem aqui. Uma dessas coisas que só tem aqui foi a espécie que a gente mostrou, que é a arnica do Cerrado, que é uma planta pequenininha, muito usada para fins medicinais, como anti-inflamatório, enfim, mas que também cresce muito em chapada. Então as chapadas são justamente os lugares que são mais visados para a produção agrícola, porque exatamente, você precisa de uma região plana para produzir. Assim, é isso, a gente andou um dia inteiro até a gente achar uma plantinha, e o guia com quem a gente estava, que era um morador local que trabalha justamente com, não é o reflorestamento, né, mas replantando o cerrado, ele falou, olha, eu tinha vindo aqui fazia pouco tempo e ainda tinha, e a gente não está achando, e a gente andou muito até a gente encontrar um exemplar da planta, assim. Então, além disso, agora nessa viagem, uma das espécies símbolo do cerrado é o lobo-guará. A gente não viu o lobo-guará, a gente viu de passagem na estrada quando a gente estava justamente chegando no triângulo de unidade de conservação que tem no Tocantins, na região do Jalapão. E a gente não viu o tamanduá-bandeira, a gente ficava procurando na estrada, porque ver bicho é muito legal, e a gente não via. Mesmo nas áreas que estavam, nas áreas de reserva legal, nas áreas que estavam um pouco mais conservadas, a gente simplesmente não via bicho. Então, assim, esse impacto, ele é muito claro, assim, sabe? Certo. E agora, bom, falamos aqui dos impactos, né? Falamos de todo esse problema, né, que causa aí para todo o país e para a região. Eu queria que você falasse um pouquinho, a gente já vai falar sobre o que o governo, eu vou te pedir falar um pouquinho sobre o que o governo federal tem atuado, mas dando um passinho um pouquinho atrás, né, você que tem apurado, falando sobre esse assunto, conversado com especialistas, quais são as medidas, né, que os especialistas têm comentado, falado que podem ajudar para frear esse desmatamento? O que a gente pode estar fazendo, né? Mas depois você me fala o que o governo tem feito, mas é importante saber o que pode ser feito. Eu acho que tem essa questão do quanto você pode desmatar. Se a gente desmatar tudo que a gente pode desmatar do Cerrado, a gente tem um cenário de um Cerrado, de um país extremamente mais quente, extremamente mais seco. Então, acho que a gente tem que partir desse princípio, assim, que não é só porque a gente pode que a gente deveria fazer. E uma das questões é que você tem uma facilidade muito grande de conseguir essas licenças para desmatar. Teve uma pessoa com quem a gente conversou que ele falou assim, tem um sintoma que para mim é claro, que é a pessoa pede para desmatar, sei lá, 2.333 hectares e ela ganha autorização para desmatar 2.333 hectares. Você não tem nenhuma medida de redução de danos, assim, nessa concessão da autorização. Então, um primeiro passo que precisava ser dado é colocar mais camadas de fiscalização, de consideração, de avaliação de impacto ambiental e de impacto sistêmico mesmo, né? Não só avaliar aquela região, aquela propriedade específica ali, mas em qual contexto que isso se insere. Se está numa bacia que já está com a vazão do rio muito diminuída, qual vai ser o impacto de você fazer esse desmatamento ali? Acho que esse é um ponto central, assim. E para isso, quem concede essas autorizações são os governos estaduais. Então, você precisa
ter uma articulação com esses governos estaduais para que isso de fato se concretize, né? Aí eu acho que além disso, acho que esses são os principais pontos, porque a gente tem e aí tem uma falta de fiscalização mesmo, né? Tanto de fiscalização das medidas que são concedidas mesmo, né? De ir lá e checar se aquela autorização de supressão de vegetação que foi concedida está sendo respeitada, como também, enfim, né? Onde não tem nem autorização, como é que isso está sendo feito, né? Certo. E como eu falei, eu queria que você falasse o que o governo federal, né, está fazendo para preservar o cerrado, né? Quais são as ações aí para evitar o desmatamento e se tem punição, né, para quem está fazendo esse desmatamento ilegalmente. Conta um pouquinho como que é a realidade aí. Então, é um pouco mais, assim, a gente teve um sucesso muito grande do governo na contenção do desmatamento na Amazônia, por vários motivos, por um reforço de ações de fiscalização, enfim. Mas tem um instrumento que eles têm usado muito, no caso da Amazônia, que é o embargo remoto. Então, você consegue ver por imagem de satélite onde tem um desmatamento numa área que não era para ter desmatamento e você embarga aquela propriedade remotamente. Você não precisa... A parte de ir até a propriedade, que é mais custosa mesmo, ela acontece depois. No Cerrado isso é mais difícil de fazer, justamente porque é isso. Tem uma autorização, né, uma autorização maior para poder fazer isso no Cerrado, uma margem maior para poder fazer isso no Cerrado. O que o governo tem feito? No ano passado, logo depois, alguns meses depois de lançar o plano para contenção do desmatamento na Amazônia, que é o PPCD, foi lançado o PP Cerrado, que é a mesma coisa, plano para contenção do desmatamento no Cerrado. Eu acho que eu errei essa sigla, na verdade, mas, enfim, grosso modo é isso. Sim. E isso foi lançado em novembro, logo antes da COP, então é relativamente recente, mas é um plano estruturado que diz ali quais ações que devem ser tomadas, fala sobre essa questão de facilidade para conseguir licença, fala sobre irrigação também tem uma questão com outorga de água para irrigação, que também é muito frouxa no Cerrado, o que também influencia a questão de escassez hídrica mesmo. Mas um ponto central é justamente essa articulação com os estados. O governo tentou fazer isso ano passado, começou a fazer umas reuniões chamando as secretarias estaduais e tal, isso não foi muito bem sucedido. Nesse ano eles chamaram os governadores do Cerrado, a maior parte deles foi ou mandou algum representante, e o que o governo diz é que isso está andando um pouco melhor, enfim, para criar essa rede de proteção, porque realmente sem a atuação dos estados vai ser muito mais difícil. Acho que, grosso modo, é isso, assim. A gente tem essa... Parece sempre um esforço muito grande, assim, sabe? Tipo, tem que coordenar, tem que organizar, mas não tem alternativa, sabe? Certo. E como eu falei, vocês estão com essa série de reportagens, já saíram duas, a gente aqui nessa conversa, a gente já pincelou um pouquinho do que tem nessas duas matérias, né, falando sobre grilagem verde, sobre as bacias hidrográficas, e tem mais duas matérias aí para sair. Queria saber se você pode dar um spoiler pra gente aqui do que o leitor pode esperar aí dessas próximas matérias. Eu já dei um pouco de spoiler, na verdade. As próximas matérias que devem sair nas próximas semanas são sobre clima, justamente sobre essa relação do desmatamento no Cerrado com o clima, tanto do clima da região, né, enfim, quanto uma coisa mais macro. E a outra é para tratar justamente das medidas de proteção. A gente vai falar sobre as unidades de conservação ali, que são muito menos unidades de conservação no Cerrado do que na Amazônia, mas tratar delas como um instrumento de frear o desmatamento. E também justamente essas medidas do governo, o PP Cerrado, enfim, quais outras alternativas existem para tentar conter o desmatamento. Então, esse é o spoiler. Legal. Então tá certo, Jéssica. Bom, quem tá assistindo, então, continue acompanhando. As matérias vão sair nas próximas semanas. Tem aí mais duas matérias aí sobre esses dias que você e o Lalo estiveram ali no Cerrado. Um assunto importante que a gente tem que continuar tratando, né? Obrigada, Jéssica, novamente por ter vindo aqui no Eu que agradeço. Volte outras vezes. Pode. E amanhã a gente volta. Espero vocês amanhã. Até.